Olá, seja muito bem-vindo. Olha, todo santo dia a internet é simplesmente bombardeada com conteúdo novo. São blogs, vídeos, posts, um verdadeiro oceano de informação, não é mesmo? Só que tem um detalhe: a grande maioria de tudo isso nunca é vista. O desafio de verdade não é só criar, é criar algo que realmente consiga se destacar. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse desafio, se liga nesse número. De acordo com especialistas, 75% das pessoas nunca, jamais, passam da primeira página de resultados do Google. Pensa nisso. Para 3 em cada 4 pessoas, se um conteúdo não está ali na cara do gol, ele basicamente não existe. A competição é, sem dúvida, gigantesca. Essa é a pergunta de $1 milhão, certo? Como fazer para se destacar no meio de tanta coisa? E olha, a resposta não é sorte, viu? É método, é estratégia. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Um guia prático com base no que funciona de verdade para tirar um conteúdo do zero e levar lá pro topo. Bora lá? Tudo começa por aqui. Antes mesmo de digitar a primeira palavra, é preciso ter um mapa. Sabe por quê? Porque criar conteúdo sem uma estratégia é como tentar navegar em mar aberto sem uma bússola. É ficar à deriva. É exatamente nesse planejamento que o jogo vira e que se separam os amadores dos profissionais. E o segredo número 1, a base de qualquer estratégia que se preze, não tem nada a ver com algoritmos complexos ou fórmulas mágicas, não. É algo bem mais humano. É entender de verdade para quem se está falando. É preciso ir muito além do básico, da demografia, e se conectar com as motivações mais profundas das pessoas. A chave aqui é criar um avatar bem claro na mente. Não adianta só saber a idade, é preciso ir fundo. Quais problemas tiram o sono desse público? O que eles mais desejam alcançar? Que tipo de linguagem eles usam no dia a dia? E, muito importante, como a marca quer ser vista por essa galera? Responder a isso é a base para um conteúdo que realmente conecta. Ok, público definido. A próxima pergunta é: e o que a gente quer que esse público faça? Cada pedacinho de conteúdo precisa ter um porquê, um objetivo claro. A meta é só informar e aumentar o tráfego? É conseguir o contacto de possíveis clientes? Ou é convencer e fechar mais vendas? Metas claras funcionam como um filtro para todas as ideias. Beleza, com a estratégia em mãos, o nosso mapa, chegou a hora de construir. Mas construir o quê exatamente? Agora a gente vai do mapa para a planta baixa, digamos assim. Vamos explorar os formatos de conteúdo que mais funcionam e como estruturá-los para prender a atenção nesse ambiente online super disputado. E essas dicas aqui são ouro puro. Listas funcionam tão bem porque o nosso cérebro adora uma coisa organizada, é fácil de consumir. Abordar mitos é uma forma genial de quebrar objeções de cara. E o formato de perguntas e respostas? Garante que o conteúdo seja super relevante, porque ele nasce de uma dúvida real. Já os estudos de caso e as entrevistas ajudam a construir autoridade e, claro, muita confiança. A temida tela em branco. Quem nunca passou por isso, né? Mas existe um processo bem simples para vencer esse bloqueio. A grande sacada é: não tente escrever o texto perfeito de uma vez só. Comece com um esboço, um esqueleto das ideias. Depois, vá preenchendo cada tópico. E uma dica de ouro: deixe os títulos por último. E claro, no final, aquela revisão caprichada para garantir o profissionalismo. E aqui vai um ponto fundamental sobre o comportamento online. As pessoas não leem, elas escaneiam. Elas passam o olho rapidamente procurando o que interessa. Por isso, é essencial facilitar essa leitura. Usar parágrafos curtos, subtítulos para quebrar o texto, em negrito nas partes importantes, tudo isso cria pontos de ancoragem visual que ajudam a manter a pessoa engajada. Certo, temos uma estratégia sólida e um conteúdo incrível. E agora? Se ninguém encontrar esse conteúdo, todo o esforço foi em vão. É aqui que entra o famoso SEO, a otimização para os mecanismos de busca. Pense no SEO como um megafone que pega a sua mensagem e amplifica para o mundo inteiro ouvir. E um pilar fundamental do SEO hoje em dia é algo que parece até óbvio, mas muita gente ainda erra: a otimização para o celular. A grande maioria das pessoas navega pela internet no telemóvel. Se um site é difícil de usar, se a experiência é ruim, a pessoa desiste e vai embora. O Google sabe disso e dá prioridade para sites que funcionam bem no mobile. A diferença é gritante. E a pergunta que não quer calar:
o tamanho do conteúdo importa? De acordo com um estudo gigantesco que analisou 1 milhão de resultados de busca, a resposta é sim. Em média, os conteúdos que chegam à primeira página do Google têm quase 1.900 palavras. Mas calma, isso não é para sair enchendo linguiça. A ideia é que o Google tende a preferir conteúdos mais completos que respondem de forma profunda à dúvida de quem pesquisa. No final das contas, o objetivo do SEO e de todo marketing de conteúdo não é só conseguir um clique, é muito mais do que isso. Como essa citação nos lembra, é sobre construir uma ponte de confiança. Conteúdo de qualidade gera autoridade e a autoridade gera confiança. E a confiança é a base de qualquer relacionamento que dura, seja pessoal ou comercial. Agora, vamos juntar todas as peças, porque estratégia, criação e amplificação não são etapas isoladas que a gente faz uma vez e pronto. Elas fazem parte de um ciclo contínuo de crescimento. Pense nisso como um motor que, uma vez ligado, pode impulsionar um projeto de forma consistente. E uma das táticas mais eficientes e muitas vezes subestimada é essa aqui. Em vez de criar sempre algo novo do zero, por que não melhorar o que já existe? Atualizar e republicar posts antigos com novas informações pode ter um impacto gigantesco, muitas vezes mais do que dobrando o tráfego orgânico. É uma forma inteligente de capitalizar sobre um trabalho que já foi feito. Então, o ciclo virtuoso fica bem claro. Começa com a estratégia. Depois, passa para a criação de conteúdo valioso. Em seguida, a gente usa a amplificação com o SEO para que ele seja encontrado. E, crucialmente, a gente fecha o ciclo com a análise. Olhar os dados, ver o que funcionou, o que não funcionou e usar isso para refinar a estratégia, começando o ciclo de novo, só que de uma forma muito mais inteligente. E assim a gente chega ao final desta análise. A informação é poderosa, mas é a ação que transforma. A questão final não é sobre o que foi aprendido, mas sobre o que será feito com esse conhecimento. Qual o primeiro passo que pode ser dado hoje para colocar essa estratégia em ação? Seja definir um público, esboçar um artigo ou otimizar um post antigo, o importante é dar o primeiro passo. A jornada do zero ao topo começa com essa decisão.